Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 3 pilares que vão fazer a sua marca vender mais. Então a gente vai começar com conteúdo, obviamente, né? Eu vou passar um contexto aqui e depois eu vou passar algumas dicas mega importantes sobre criação de conteúdo, que para mim são as coisas mais relevantes a ser ditas sobre conteúdo. Tá? Vamos lá. Existe uma tendência no mercado onde as pessoas falam, né? Por exemplo, Gary Vee, tem até uma thumbnail que eu peguei aqui sobre que ele já coloca nessa thumb, publique mais. Por que eu discordo disso? No começo, a gente não sabe como se comunicar direito através dos nossos vídeos. A gente está aprendendo esse jogo do conteúdo ainda. A gente não tem tanta ideia como gera essa ideia, o que a gente vai pegar e vai postar. A gente não tem todo esse conhecimento ainda no começo. Então o que acontece? Postar mais vai gerar frustração. Vai ser muito esforço para pouco resultado. O que vai acontecer? A gente vai tentar colocar publicações no ar, vai tentar fazer diversas publicações em qualquer plataforma que você esteja construindo seu conteúdo, seja LinkedIn, YouTube, Instagram, Substack também, enfim. Quanto mais a gente postar e a gente vê que não está dando tanto resultado no curto prazo, isso vai causar que a gente se frustre em relação a postar mais. Já é algo difícil, né? Você estar constantemente postando toda semana, você colocando, sei lá, 3 conteúdos no YouTube, 3 no Instagram, 3 no LinkedIn, 3... já é muita coisa. É muita coisa que a galera promete que se você fizer, você vai ter resultado. E muitas vezes não é isso que acontece. A gente não consegue preparar uma aula muito bem estruturada, uma aula muito boa, ou um conteúdo muito bom, justamente porque a gente quer postar. E a gente não consegue ter uma didática muito boa, uma ideia de conteúdo que seja realmente muito boa para que a gente apresente, né? Então, no começo, a gente está descobrindo como que a gente cria esse conteúdo, como que a gente se comunica, né? Então, até numa questão no vídeo em si, como a gente está gravando, né? Óbvio, no LinkedIn e Substack a gente consegue colocar ali só por texto, né? Publicar por texto, não precisa de vídeo em si. Mas Instagram, YouTube, etc. São canais de vídeo, então a gente precisa estar colocando vídeo ali dentro, né? E como que a gente consegue achar nosso tom comunicacional? Como que a gente consegue achar o nosso jeito de comunicar? Onde que a gente é melhor na parte da comunicação? É explicando esse tipo de conteúdo, é explicando aquele tipo de conteúdo. A gente não sabe ali no começo, então a gente precisa produzir, a gente precisa criar antes mesmo de conseguir botar volume para aí sim a gente começar a tracionar com mais vídeos, mais publicações, né? Mas antes a gente precisa entender o jogo, entender a base, estruturar a base, criar o hábito de criar conteúdo, que senão vai ser um conteúdo ruim atrás do outro, não no sentido de conteúdo em si, né, do que a gente está apresentando, mas sim do formato, do nosso jeito de comunicar, né? Mais nessa parte. Então, não é necessário a gente postar muito conteúdo, né? A gente tem que sair dessa pira de volume. A gente tem que entrar na pira de qualidade, né? E aí depois, quando a gente tiver a qualidade, a gente achar o nosso tom, aí sim, a gente achou o nosso jeito de fazer vídeo, a gente achou o nosso jeito de produzir conteúdo, aí sim a gente vai lá e começa a botar mais conteúdo pra cima. Até porque essa galera aqui que fala poste mais e tal, tem uma equipe por trás que grava conteúdo o tempo inteiro. Ah, mas André, não é bem assim, tem... Cara, calma. A gente está pensando aqui no longo prazo. Quando a gente está pensando em construção de uma marca distinta, é longo prazo. Eu vou usar o exemplo aqui mesmo do programa Avante. Eu estou construindo toda a base do programa Avante junto com vocês. Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou postando esses conteúdos aqui, eu estou levando eles para a minha marca. Então tudo que eu estou falando aqui, eu estou internalizando para mim. Então eu recém comecei a postar conteúdo. Isso aqui vai ser o segundo, o terceiro vídeo que eu vou estar postando, né? Então eu ainda tenho muito a evoluir no meu jeito de comunicar através do vídeo. Uma coisa é eu conversar com meus clientes, fazer uma mentoria. Uma coisa é eu fazer um report fora. Uma coisa é escrever um conteúdo escrito, totalmente escrito. Outra coisa é eu tentar gravar uma aula que são partes do nosso cérebro que estão sendo trabalhadas diferentemente. Então a gente ainda tem que construir, se adaptar a fazer esse tipo de conteúdo gravado aqui, por exemplo, como vídeo. Então eu também estou nesse processo. Não está no melhor
tipo de conteúdo ainda que eu quero entregar, mas eu vou construindo isso ao longo da jornada, né? Não é algo que eu vou conseguir fazer 300 conteúdos agora, até porque eu tenho meu filho, né? E quem sabe, né, o filho consome muito do nosso tempo. A gente acaba tendo que lidar com outras questões de trabalho, questões da própria casa que a gente tem que estar resolvendo. E tem a questão do meu filho, que consome tempo também. Então, como que eu vou conseguir postar muita coisa, criar muita coisa o tempo todo, sendo que eu tenho um tempo limitado, que eu tenho que estar focando em outras coisas também que são muito importantes para mim. Então, muitas das vezes, postar muito conteúdo ou tentar postar muito conteúdo é o primeiro erro, né? Começa com um por semana, né? Seja um YouTube, né? No Instagram, começa a criar o hábito, começa a ter esse conteúdo sendo criado, que daí sim a gente depois vai conseguir botar mais tração. Mas se você já tem uma estrutura muito boa para produzir conteúdo, seja equipe, agência, você mesmo produz em casa, você tem mais tempo para produzir, você consegue produzir mais, então faça. Mas fique atento à questão da didática, da comunicação, como você se porta na frente do vídeo e tudo isso. Mas bote para rodar, tá? Eu não vou negar isso. Você precisa postar bastante, mas precisa ser estratégico. Se você não consegue postar muito, não poste. Porque pode gerar essa frustração, como eu comentei. Vai ser muito esforço e pouco resultado. Mas se você tem a possibilidade de postar bastante, poste, tá? Então, eu não vou negar que postar muito conteúdo é importante. É. Mas você precisa saber como mensurar isso. Quanto é benéfico para você postar bastante? Você consegue manter isso por muito tempo? Uma constância muito grande? Ou você vai só dar aquele sprint inicial lá de criar conteúdo, criar conteúdo, criar conteúdo, não vai dar nenhum resultado e você vai parar de criar? E aí é só uma marca que daqui a pouco realmente é uma marca que vai trazer relevância para o mercado, não vai existir mais porque você simplesmente desistiu porque começou a postar muita coisa e não deu conta e ficou frustrado por conta disso. Então, se você tem uma estrutura, poste. Se você não tem muito tempo, você está começando agora, você quer entender um pouco mais da criação de conteúdo, comece com menos conteúdos. Uma vez por semana, em cada canal, até daqui a pouco 2 semanas no YouTube, uma semana no Instagram, vai publicando, certo? Depois do conteúdo, a gente vai entrar numa parte que são as editorias. O que são as linhas editoriais? As linhas editoriais são os assuntos que nós vamos tratar dentro das nossas redes sociais, tanto YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Essas linhas direcionam toda a nossa criação de conteúdo. Então, seja um conteúdo estratégico, um conteúdo mais técnico, um conteúdo ali mostrando o ambiente, bastidores, enfim. São conteúdos que você vai estar escolhendo para você tratar. Então, para criar uma marca distinta, a gente precisa sempre estar falando dos mesmos assuntos. Ah, André, isso é chato, não é chato? A gente vai ver logo em seguida o porquê disso. Não diversifique muito os assuntos. Não fica uma salada de fruta gigantesca. Quando a pessoa entra no seu perfil e vai ver o que você está falando de cara, ela não vai perder tempo procurando informação. Ela já sabe o que você resolve. E isso vai segmentar o seu público. Então você precisa definir uma ideia central do que você vai falar. Então, trazendo um paralelo do que eu estou construindo aqui com o programa Avante, eu estou criando marcas distintas que geram desejo para vender mais. É sobre isso que eu falo. Então, eu vou ter conteúdos mais técnicos, como esse dos 3 pilares que eu estou criando aqui para vocês, e vou ter conteúdos mais abrangentes, como criar desejo, estratégia, da distinção, etc. E outros conteúdos que falam como criar uma marca distinta e que gera desejo para vender mais. Então, tudo que está dentro desse escopo, eu vou estar trabalhando dentro dos meus perfis, certo? Por quê? Porque a gente precisa ter foco, e foco traz clareza. O nosso cliente, ele precisa de clareza. Marcas distintas trazem clareza para o cliente. Ele sabe o que está olhando, ele sabe o que vai receber, ele sabe como vai ser sua entrega, ele sabe que você é realmente capaz de entregar aquilo para ele. Um ponto que conversa com a clareza em si é que nós precisamos ser o guia do nosso cliente para que ele tome a decisão dele. Se ele não tem clareza quando ele entra no nosso perfil sobre o que a gente produz, que tipo de conteúdo que a gente está criando, o que a gente ajuda ele vai embora.
ele não vai comprar da gente. Então, quanto mais claro a gente for, mais fácil vai ser para o nosso cliente tomar essa decisão. Porque ele vai saber que a gente está trazendo coisas para ele ali, mostrando para ele o que realmente é o que a gente faz, que faz sentido com a dor que ele tem, com o problema que ele tem. Então nós temos que ser esse guia e transmitir clareza, com uma ideia central e não diversificar muitos assuntos, certo? Então tudo aqui conversa, certo? Então as linhas editoriais, elas têm que ter esses pontos aqui. Elas têm que ter uma ideia central, elas precisam trazer foco e clareza e precisam ser o guia para o nosso cliente. Então você está pensando aí nas suas linhas editoriais. Eu não vou poder falar para você agora qual seria a melhor linha editorial para você nesse momento, porque depende de cada nicho. Né? Você tem um produto ou serviço, vai depender desse seu produto ou serviço. Eu não vou poder aqui estar dizendo para você, faz um conteúdo mais técnico, faz um conteúdo mais estratégico, faz um conteúdo de isso ou aquilo. Não. Eu preciso entender qual que é o seu negócio, qual que é o seu escopo de trabalho, o que você entrega para o seu cliente. Aí sim a gente consegue definir as linhas editoriais. Então, o tema de casa aqui é você pensar em como construir 5 linhas editoriais. Mas eu vou estar trazendo uma linha editorial específica para você que é necessária e fundamental para que toda essa estratégia de distinção, de criar uma marca que gera desejo, necessita. Então essa linha editorial já está definida, você só precisa pensar em 4 mais linhas para você estar trabalhando. E o próximo item, né, é conteúdo como segmentação. Os conteúdos atraem o público que você deseja, se feito da forma correta. Então tudo que você está postando, tudo que você está construindo de conteúdo necessita falar com o público que você deseja atingir, certo? Eu não posso fazer conteúdo aqui, por exemplo, de tráfego pago. Eu preciso fazer conteúdo de marca, falar sobre marca, construir marca, gerar desejo, como que eu construo conteúdo para a marca. Tudo focado em marca. Porque se eu mudar esse conteúdo aqui para tráfego pago, eu não vou estar falando sobre marca, eu vou estar falando sobre tráfego pago. Pessoas com interesse em tráfego pago é o que virão falar comigo. E não é isso que eu quero. Eu quero pessoas que queiram construir marca. Então o que eu preciso? Conversar com as dores, desejos, sonhos, objetivos e gostos do público que eu quero atingir. Dentro dos meus conteúdos, eu preciso ficar relembrando isso para ele, trazendo isso, trazendo uma dor, trazendo como que a gente consegue resolver essa dor para que ele tenha a transformação dele. Né? Então, sempre trabalhando com essas coisas, dores, desejos, sonhos, objetivos e gostos do público. Por quê? Porque aí a gente vai cada vez mais segmentar para aquele público específico, para aquelas pessoas especificamente. E aí sim a gente consegue ter uma marca que realmente segmenta pelo seu conteúdo, vai gerar desejo pelos seus conteúdos, porque está falando diretamente com o público que você quer atingir. Ou seja, a comunicação está certa, está assertiva e isso gera vendas. E aqui eu tenho 3 pontos mega importantes que você tem que se atentar na hora de criar conteúdo. Então, um dos pontos aqui é use depoimentos. Depoimento é uma prova social que gera confiança e gera desejo. Então, quando a gente está pensando ali em, por exemplo, comprar na Amazon, Mercado Livre e sites desse tipo, você consegue ver que cada produto, livros, enfim, o que for você estiver procurando, tem avaliação. Tem as 5 estrelas ali. E até no iFood, se você for comprar uma comida no restaurante, lá você consegue ver que tem avaliação. Por quê? Porque é uma prova social. E a gente, quando vê um restaurante, vê um produto que não tem uma avaliação positiva ou quando não tem nada, a gente fica na dúvida se realmente vale a pena comprar. Às vezes a gente compra porque arriscou ali, né? Ou sabe que qualquer coisa a empresa reembolsa. Mas a lógica por trás disso é quanto mais depoimento, quanto mais prova social eu tiver de resultado específico do que eu ofereço, mais vai gerar confiança e mais vai gerar desejo, que é o que a gente quer. E o ponto principal é gerar desejo, porque eu sei que aquelas pessoas estão recebendo, estão recomendando e estão usufruindo de uma forma muito positiva. Então o que acontece? Se eu for comprar, eu sei que eu vou receber também. E isso, o que acarreta, né? Pô, tanta gente falando bem desse produto, desse serviço, em todos os cantos, em todo lado que eu olho tem um depoimento positivo.
que isso gera? Gera desejo. Você vai ter uma sensação de querer comprar justamente porque tem pessoas tendo resultado com aquilo que você está buscando, certo? Então, uma linha editorial que você tem que usar é a de depoimento. Então, você vai fazer seu calendário editorial ali, vai postar seus conteúdos, mas sempre vai ter que ter os depoimentos em todos os lugares, seja feed, seja no meio do vídeo, seja no seu site, seja nos stories, você tem que colocar depoimento. Ah, André, mas eu coloco em qualquer tipo de conteúdo? Não. Por exemplo, eu não estou colocando depoimentos aqui dos trabalhos que eu estou realizando com o programa Avante, justamente porque nesse momento aqui eu estou explicando, é um conteúdo explicativo. Eu não quero gerar um desejo de conversão a partir desse conteúdo em específico. Se eu quisesse, eu montaria um raciocínio aqui e no final do conteúdo eu colocaria depoimentos. Ou em algum outro momento que faça sentido colocar. Certo? Então eu não preciso usar depoimento em todos os conteúdos, mas eu preciso ter depoimentos em todos os lugares onde as pessoas teriam um ponto de contato comigo. Precisa de depoimento para elas afirmarem que sim, elas estão no lugar certo, elas estão olhando um produto ou um serviço que realmente entrega aquilo que promete, certo? E aí a gente começa a criar uma marca muito distinta. Você pode ver grandes players, grandes empresas, grandes produtores, infoprodutores do mercado digital, enfim, usam muito depoimento, certo? Na sua comunicação para gerar desejo, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito importante, não fale sobre a parte técnica que você executa, a não ser que seja a intenção real, certo? E aqui eu vou dar um exemplo mais específico meu aqui para você entender. Se eu for criar um conteúdo em como otimizar suas campanhas para vender mais, e que entra um pouco dentro do escopo do que eu falo dentro do programa Avante, porque a gente fala um pouco sobre estratégia de tráfego pago. Se eu falo diretamente assim no conteúdo, por exemplo, eu estou atraindo quem? O cara que quer construir uma marca, que tem uma empresa que quer construir uma marca, ou um gestor de tráfego, ou alguém que está querendo saber mais sobre gestão de tráfego. É fácil. Como otimizar suas campanhas atrai um público de gestor de tráfego, alguém que quer aprender para fazer ele mesmo, para crescer sua marca, enfim. Mas eu não estou falando com o público que eu quero atingir, apesar de parecer dentro do escopo do que eu entrego. Mas quando eu falo como uma marca distinta consegue aumentar em 30% a taxa de conversão em vendas, eu estou falando com o público que eu quero atingir. Alguém que quer criar uma marca, alguém que quer aumentar a sua taxa de conversão em vendas. Quando eu mudo a comunicação aqui e eu saio da parte técnica do que eu executo, porque eu posso executar campanhas e otimizar campanhas para vender mais a partir de toda uma estrutura de marca que a gente tem o tráfego pago como uma parte, um elemento fundamental para que a gente leve gente para dentro do nosso funil. E a gente faz isso, mas essa é uma parte muito técnica, que não é o que chama a atenção daquelas pessoas que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção das pessoas que têm empresa. Então, se eu falo otimizar a campanha, o cara que tem empresa, ele não quer otimizar a campanha, ele quer aumentar a sua taxa de conversão, ele quer aumentar a venda, ele quer ter uma marca melhor, ele quer conseguir se posicionar melhor. É esse cara que eu busco. Então, a minha comunicação, se eu for para a parte técnica, muito técnica especificamente, eu acabo saindo do escopo e atingindo o público errado. Então, quando a gente vai criando conteúdo, a gente precisa prestar atenção em como a gente está comunicando esse conteúdo, porque esse conteúdo segmenta. Então, se você não quer atrair o público errado, você precisa pensar em como construir conteúdo para atingir a pessoa certa que você quer atingir. E o terceiro ponto aqui é uma dica muito importante para você estar levando para sua construção de conteúdo como um todo. Nós somos a ponte entre o problema e a solução. O que isso quer dizer? O nosso cliente ele tem um problema que ele precisa resolver. Aqui no meio tem nós e do outro lado tem a transformação, que é a dor resolvida, um sonho realizado. Então nós somos a ponte entre o problema e a transformação. O que isso quer dizer efetivamente? Então nos meus conteúdos, quanto mais
eu agitar esses problemas que ele tem e saber o que ele quer, mais eu consigo gerar confiança nele. Mais ele consegue perceber também que eu sou o caminho para ele chegar lá. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo vender qualquer coisa para esse cliente. Porque ele sabe que eu vou conseguir fazer ele chegar onde ele quer chegar. E por isso, o depoimento é uma ferramenta fenomenal para isso. Por quê? O depoimento, ele trata aqui na parte da transformação e na dor resolvida e no sonho realizado. Então ele consegue enxergar que eu estou conseguindo resolver a mesma dor para muita gente. Ou seja, ele tem um problema dele, ele viu, eu agitei durante o meu perfil inteiro. E com os depoimentos ele consegue perceber. Ele vai ver em todo quanto é lugar vai ter minha prova social lá de resultados, etc. E ele vai ver, pô, a galera tá conseguindo resolver isso. A galera tá gostando do produto, tá gostando do serviço que ele tá ofertando. E o que acontece? Gera desejo. Porque a gente agitou um problema que ele tinha, a gente falou que a gente vai conseguir resolver esse problema e a gente mostrou de fato que consegue resolver. E o que acontece? Aumenta a venda, aumenta a taxa de conversão. E isso faz com que a gente tenha um mecanismo aqui muito eficiente de gerar conversão como a marca. Então a gente sai do primeiro ponto que eu queria falar, que era basicamente de conteúdo. A gente vai para a parte de repetição. E é por isso que eu falo que a gente tem que ter menos linhas editoriais, menos conteúdo diversificado e mais específico, certo? Na repetição, a gente precisa repetir a nossa mensagem para o cliente, para ele poder internalizar tudo isso que a gente está falando. Quando a gente olha para grandes marcas como Red Bull, Havaianas, Johnny Walker, Nike, Adidas, Disney e até Olímpicos agora como um grande case de sucesso no mundo da corrida, onde se posicionou no mundo da corrida e está ganhando muito espaço por ali, por esse nicho específico de corrida, a gente consegue perceber que grandes marcas como Red Bull, por exemplo, te dá asas por muito... Cara, quanto tempo você escuta eles falando isso? Red Bull te dá asas. É o tempo todo. Havaianas, todo mundo usa, é uma mensagem muito comum deles, que eles repetem e a gente já internalizou isso quando fala essa frase, a gente sabe que é Havaianas. Keep Walking, a gente sabe que é Johnny Walker. Just Do It, a gente sabe que é da Nike. Isso vem através da repetição, eles nunca mudam o tempo todo essa frase. Ela está sempre ali batendo na gente e isso internaliza, porque a gente consegue ligar essa frase a essa marca, certo? Então tem uma história bem interessante sobre repetição também, que eu vou contar aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Aqui na minha cidade houve um caso onde houve uma pesquisa, né? E eles colocaram em mídia offline ali, em outdoor e etc. Um nome de uma pessoa e um signo embaixo, certo? E deixaram rodar ali por uns 6 meses, acho que foi, mais ou menos. Tá. Depois de 6 meses, eles fizeram uma pesquisa com o pessoal da cidade. E eles perguntaram qual que era o signo daquela pessoa. Só que o que estava escrito no outdoor não era o verdadeiro signo daquela pessoa. Ou seja, as pessoas viram tanto aqueles outdoors espalhados pela cidade, tanto que internalizaram que aquele signo era daquela pessoa. Mas não é. Por quê? Porque ficou na cabeça das pessoas. Então a repetição para construir uma marca distinta, para que as pessoas te lembrem como a única opção viável para resolver o seu problema é através da repetição. Então quando eu crio muito conteúdo diferente, por exemplo, você está prejudicando essa repetição. As pessoas não entendem muito bem sobre o que você está falando. Fica perdido, eles não conseguem internalizar uma mensagem única. Então é bem importante que você tenha uma mensagem bem clara e repita isso, reforce isso durante muito tempo. É o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Criar marcas distintas, gerando desejo para vender mais. É o que eu falo aqui, é o que eu repito aqui. Justamente porque é isso que eu quero que o meu produto, que a minha marca, lembre. A repetição, ela é mega importante, né? Ali eu botei até o programa Avante agora também, porque é isso que eu faço na minha marca. Eu tenho o programa Avante e você pode ver, tem programa Avante aqui em cima, tem programa Avante na minha camiseta. Eu tô reforçando, isso é reforço de marca. Justamente porque eu tô começando agora, eu preciso desse reforço. Quando a gente já tem, por exemplo, uma Nike da vida ali, que tem muito nome no mercado, você pode diversificar. Mas eu acredito que no momento a gente não tá nesse nível ainda, né, nesse tamanho de marca, que as pessoas
vão comprar da gente porque sabe quem nós somos. Então a gente precisa reforçar para cada vez mais estar na cabeça das pessoas. Criar essa marca. Ficar gravado. Porque eles vão saber que se eu precisar resolver esse tipo de problema, eu conheço aquela marca específica. O que a repetição pode causar também é o seguinte: entre uma competição de uma marca e outra, se você repete mais, você consegue deixar mais clara a sua comunicação, você tem muito mais chance de fazer com que na sua competição natural que a gente tem no mercado entre uma marca e outra, dentro do seu nicho específico, as pessoas vão olhar para a sua marca como uma marca mais confiável, porque você transmite mais clareza, você transmite mais desejo através do que eu já comentei de depoimento, de resultado, enfim, você acaba reforçando muito mais a sua mensagem, que as pessoas acabam internalizando muito mais. E indiretamente, quando elas quiserem comprar o que elas estão buscando, elas vão olhar para a sua marca e não para outra. Então, a repetição faz com que você tenha uma marca realmente distinta, porque aqui é onde está a magia, onde você vai estar sempre fazendo com que a pessoa lembre de você, até que ela compra. Então a gente sabe que o ciclo de venda ele não é simplesmente a pessoa entrou no seu funil e compra. Às vezes demora um pouco, um mês, um ano, quem sabe, 2 anos, quem sabe, até a pessoa de fato comprar de você. Mas você ficar ali repetindo toda hora e aparecendo para ela toda vez faz com que ela veja você como uma opção muito viável. E se você gera desejo da forma correta, não tem como essa pessoa não comprar com você. Então a gente vai para o pilar de tráfego. Não adianta a gente criar conteúdo, repetir esse conteúdo, repetir a nossa identidade, repetir a nossa marca, se a gente não leva a gente para dentro do nosso funil, se a gente não leva a gente para ver esse conteúdo, certo? Organicamente, é possível alcançar pessoas? Sim, tem muita gente que está conseguindo gerar resultados muito interessantes organicamente, mas isso não é a maioria dos casos. Então a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem até a gente. Como tráfego pago é uma opção também. A gente cria conteúdo no YouTube, cria conteúdo no LinkedIn, no Instagram. Tem a parte orgânica, óbvio, mas para a gente potencializar isso e aumentar muito mais a nossa visibilidade, se a gente colocar um investimento ali de tráfego pago, a gente consegue aumentar e muito o volume de pessoas que acabam entrando no nosso funil. Né? Com isso a gente vai trazer pessoas que não conhecem o nosso negócio para ter consciência dos nossos produtos e serviços. E isso vai fazer com que a gente aumente a audiência de compradores. O nosso conteúdo e a mensagem única que a gente está colocando pro ar da nossa marca, ela vai filtrar as pessoas. Então, pessoas que não têm interesse naquilo que nós estamos falando, teoricamente, vão cair fora. E então, a gente precisa primeiramente fazer essa campanha de branding, né? Uma campanha de alcance total. Levar a gente para o nosso perfil, levar a gente para visualizar o que a gente está falando. Então você pode fazer tanto anúncio no LinkedIn, tanto anúncio no YouTube, tanto anúncio no Instagram, enfim, você pode anunciar. Porém, no LinkedIn daqui a pouco pode ser um pouco mais caro, né? No Instagram ali é mais barato você levar a gente para o seu perfil. Então existem estratégias também de levar a gente do seu perfil para o YouTube, e aí você consegue construir aquela audiência no YouTube também, né? De forma orgânica, sem precisar investir lá, e aí a gente acaba pegando aqui uma audiência mais ampla, né? Se você conseguir segmentar um pouquinho ali para a audiência que você quer trabalhar, se você conseguir dentro dos gerenciadores achar essa audiência, você filtra, se não deixa aberto mesmo e deixa que o seu próprio conteúdo seja a segmentação, seu próprio anúncio seja a segmentação das pessoas que vão acessar as suas páginas. E depois a gente vai fazer uma campanha de conversão. O objetivo é de fato levar clientes para o processo comercial, gerando possibilidades de vendas diretas. Então, o que acontece? Daqui a pouco você tem um serviço, você gera leads, né? E o que eu vejo muito é reclamação de lead desqualificado, por exemplo, né? Geralmente vai vir pessoas que são mais curiosas, mas se a gente faz esse processo de levar as pessoas para dentro dos nossos conteúdos e verem os nossos conteúdos e fazer uma segmentação de um público que engajou com os conteúdos ali durante 30 dias, mais que isso, mais que 30 dias, vai acabar pegando pessoas ali que não estão interagindo tanto com você. Fazer essa campanha de conversão com as pessoas que engajaram com o seu perfil, tá? Isso vai gerar alguns resultados para você imediatamente, pode ter certeza. E aí, se você trabalha com leads, por exemplo, vai vir uma pessoa que é mais desqualificada que outra, daqui a pouco não vai responder, etc. Faz parte do processo. E é por isso que grandes empresas existem, como ActiveCampaign, né, que é uma empresa de e-mail marketing, onde você consegue ir segmentando por pessoas que vão abrindo ou não seus e-mails. Você tem ferramentas
de automação de WhatsApp que vão segmentar se a pessoa responde ou não, já cai direto. E aí você vai se filtrando, sempre vai existir. Até no processo de vendas, né? Tem o cara lá que é específico para fazer esse primeiro filtro inicial, depois tem o outro que faz o segundo filtro para ver se tem dinheiro, se não tem, se está interessado realmente, e aí depois tem o terceiro passo, que é a pessoa que realmente fecha, né? Então tem num processo comercial, sempre vai existir alguém que é menos interessado em comprar o seu produto, até a pessoa que ela é mais interessada. E se você vende direto no seu site com uma página de pagamento realmente, onde a pessoa tem que botar o cartão, isso aqui não é tão preocupante assim, né? A parte dos leads. Justamente porque a pessoa já vai comprar direto. Então quem comprar é a pessoa qualificada, certo? Então aqui você não tem tantos problemas de estar entrando gente, você está tendo que conversar com pessoas que não são tão qualificadas assim. Mas, geralmente, há pessoas sim que vão entrar ali e vão daqui a pouco argumentar sobre preço, sobre tirar alguma dúvida, né? Que eu te tirar um pouquinho de dor de cabeça ali no começo. Mas é importante que você saiba que isso é normal, faz parte do processo. Então, se você tiver a oportunidade de colocar essas automações para não ficar lidando com tantas pessoas que não são tão qualificadas assim dentro do seu funil, você coloca essas automações para rodar e aí você vai geralmente falar só com aquelas pessoas que realmente têm interesse, certo? Então isso é muito importante também, né? Fazer esses filtros aqui e entender que pode vir leads qualificados sim, nem todos serão qualificados, mas se você começar a gerar vendas através dessa estratégia aqui como um todo, você está sendo bem efetivo. Então, resumindo essa parte do tráfego, a gente precisa levar a audiência para o nosso Instagram, para os nossos canais onde a gente está construindo conteúdo, e a partir daí a gente faz uma campanha para conversão, para tanto mensagem no WhatsApp quanto enviar para um site para conversão direta para as pessoas que engajaram em 30 dias. Tá? Isso tende a funcionar e funciona bastante para muita gente. É bem importante você pensar nessa estrutura de tráfego para levar a gente para dentro, para ver seus conteúdos, verem que você está ali em constante contato com essas pessoas, repetindo a sua mensagem, e aí você vai começar a ter mais conversão. Então, esses são os 3 pilares aqui para você tá começando a construir uma marca que vai gerar mais vendas para você, uma marca distinta que vai gerar desejo através do seu conteúdo, porque você vai estar trabalhando diretamente com o problema do seu cliente e você vai ser a ponte entre o problema e a transformação.